Clarice Píncolas, escritora do livro que nós vamos estudar neste caminho das emoções, tem uma frase que eu amo. Ela diz: todas nós mulheres entramos no mundo dançando. Acho essa frase leve e para mim representa completamente o que é o feminino. Essa dança do feminino. Neste caminho da trilha mulher, no caminho das emoções, te convido a aprender a dançar novamente. E eu não estou falando da dança normal, tá? Porque eu não sei dançar. Mas dançar com o seu feminino. No próximo episódio, eu usarei 2 ferramentas subjetivas para ativar o seu cérebro. O som, que irá acessar o circuito regulador da sua atenção e mudar o seu foco atencional, e a linguagem subjetiva de um conto. Pele de foca, pele de alma. Você vai ouvir a leitura e essa leitura vai dar corpo, vai dar conteúdo a este conto. Esse mergulho, através da voz, irá capturar o seu inconsciente, fazendo o seu cérebro inconsciente acessar informações que você rejeita no estado de atenção regular. Enquanto estiver escutando essa história, não tente entender com a sua mente. Deixe que as figuras tragam para fora emoções profundas que estão escondidas. Sugiro que você encontre uma postura confortável, tire os sapatos, deite se quiser, aconchegue a cabeça, estique as pernas, respire fundo. Solte completamente e lentamente o ar. Sinta o seu corpo se desfazendo sobre o lugar onde você está. Relaxe profundamente. Desligue-se. É um áudio, então você nem precisa ficar com o telefone na mão, porque não vai ter imagem, você só vai ouvir. Sinta-se à vontade para chorar, para rir, para achar interessante. Não se prenda àquilo que vai emergir. Se você sentir vontade de chorar, chore. É normal, tá bom? Não segure o choro, não reprima suas lágrimas. Se você quiser chorar, chora. Não tem problema. E depois de ouvir, preste com bastante atenção o que te chamou mais atenção. Eu vou deixar por escrito algumas perguntinhas para você fazer para você mesmo. Mas pergunte-se, qual objeto ou parte dessa história que chamou mais a sua atenção? O que gerou? Qual tipo de reação ela gerou em você? Uma emoção, um medo, uma lembrança? Pense, do que você se lembrou ao ouvir essa parte da história? O que chamou a atenção nessa parte da história? O que apareceu assim, nossa, me lembrei de uma coisa na minha infância, lembrei de uma situação com a minha mãe, lembrei de uma situação com meu pai. O que te lembrou? De uma amiga da adolescência? O que essa parte da história que te chamou a atenção fez você divagar? O conteúdo que nós vamos usar, subjetivo, ele serve para pescar dentro do seu inconsciente. Então é normal que quando você encontrar alguma coisa que ele acessou, você vai ficar meio divagando nesse lugar. Você vai ficar meio presa nesse lugar. É normal, é porque é ali que o seu conteúdo está emaranhado e você precisa limpá-lo. E você vai entender com o passar dos episódios, tá bom? Se pergunte quais emoções você teve: raiva, tristeza, alegria, angústia, prazer, nojo, estranheza. Nossa, que estranho! Um riso, um sarcástico. O que emergiu dentro de você? Qual que é a emoção que ficou aí retida? Pense nessas perguntas que eu fiz para você e, se você puder, anote
Anote as respostas dessa pergunta. Não porque exista uma resposta certa, mas para você entender os padrões, para você compreender e começar a nomear. Lembra que eu falei que muitas mulheres, por estarem distante do feminino, desse mundo simbólico, elas não sabem nomear. Esses dias eu fiz um exercício dentro do Instagram, do Drops de Neuro, e eu coloquei algumas imagens subjetivas. E eu abri uma caixinha de pergunta. Era uma mulher, uma menina entrando num livro, dentro de uma selva. E aí, nesse exercício, eu coloquei na caixinha de pergunta: o que você sente ao ver essa imagem? E muita gente não sabia interpretar o que sente. Faltava palavras para expressar o sentimento subjetivo. Como eu disse, o simbólico e os significados pessoais do subjetivo são diferentes para cada pessoa. Varia de acordo com o repertório de cada um de nós. Mas, nos próximos episódios, nós faremos uma análise dos aspectos mais importantes do conto, que são, a gente chama de aspectos de individuação. Os personagens do conto, né? As figuras arquetípicas do conto e o que elas remetem. E aí, neste processo de análise, nós vamos atribuir significados mais coletivos, né? Levando em consideração o conteúdo mais coletivo. Irão nos conduzir a integrar as partes subjetivas que emergirem com a leitura, né? Lembra que eu falei que quando você encontrar um conteúdo e algo emergir dentro de você, você vai ficar parado lá naquele lugar, né? Naquela parte da história, ou naquela situação que emergiu dentro da sua consciência. E é esse momento que a gente os outros símbolos do conto vai trazer para nós novos significados, e nós vamos integrar essas partes que ficaram pinçadas pelo conteúdo, tá certo? Também fique atento aos seus sonhos. O conteúdo subjetivo, ele tem esse propósito de nos falar do inconsciente. E das formas do inconsciente comunicar a nós é através do sonho. O sonho é uma linguagem do inconsciente. Ele vai normalmente trazer aspectos do seu cotidiano, coisas do seu dia a dia, mas em alguns pontos, principalmente quando a gente trabalha com ativação do subjetivo através de figuras e através de linguagem, ele vai trazer conteúdos que estão lá, né, nesse inconsciente. Então é normal, às vezes você vai entender algumas coisas do conto, vai ficar lembrando de situações, e aí você vai sonhar com alguma coisa, e esse sonho você vai entender, ter interpretações. Então isso faz parte do processo, tá? Também quando você sonhar, sempre anota. É bom, tenha um caderninho aí de anotação onde você possa colocar essas informações do inconsciente, tá certo? É muito normal sonharmos, e os assuntos que você conseguir nomear conscientemente vai ajudar você a entender todo o seu processo psíquico aí. Tente dar mais atenção então para os sonhos, porque essa é a finalidade da linguagem simbólica. Quero dizer ao seu cérebro inconsciente e consciente que você está segura. Essa informação é muito importante, porque o cérebro, ele sente medo, e o medo também é subjetivo, né? Então, quando a gente vai, não sei o que é esse áudio, eu não sei o que é esse conto, e aí a gente fica fantasiando em cima disso. Então, eu já quero dizer para o seu cérebro: é seguro, fique tranquila, tá? Apenas escute uma leitura de uma historinha, é um conto mesmo, como um conto de fadas, tá? Talvez não seja um dos contos conhecidos, então você se surpreenda porque você não conhece a história, não é tão popular, mas é um conto, é uma história, e o nosso trabalho aqui foi fazer com que esse conto se tornasse um encanto para os seus ouvidos e para sua mente, para que você se sinta assim inteiramente emergida nesse conteúdo, e você possa sair de lá com muitos ouros do seu inconsciente que estavam guardados. Eu já falei no episódio anterior que muitos dos estressores que nos
ativam, né, e geram estresse, o cansaço, a sensação de medo, de angústia, de ansiedade, muitos desses estressores não são reais, né, são subjetivos. Por exemplo, a ansiedade de você pagar um boleto não é real, é subjetiva, né? O boleto não vai te dominar, te prender, né? Como um animal, por exemplo, selvagem, que pode te morder, pode te matar e etc. Mas a sensação de ativação cerebral é a mesma, né? O medo, a tensão, a angústia pelo boleto. Então, é um exemplo bobo, mas é verdade. Então, os conteúdos subjetivos, eles causam também muito estresse. E é essa a intenção que a gente do Drops, que você compreenda os seus conteúdos subjetivos, lide com eles, nomeie eles para que eles deixem de ser estressores no seu dia a dia, causando esse estresse e esse cansaço fora do normal, tá bom? Então, eu quero dizer para o seu cérebro: você está segura, não tenha medo. Quero apenas que você deixe eu contar uma história para você, tá bom? Siga a trilha. Até o próximo episódio.